Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós. Falar de um filme do grande Martin Scorsese é algo muito complexo para mim. Sempre mensagens a dizer, o estilo de filmagem, um diretor bastante polêmico aí com as declarações que deu ultimamente, e dessa vez ele veio trazer um filme sobre a história violenta, os americanos tomando o poder dos índios. Uma história de opressão, violência, mortes, mistérios, investigação. 3 horas e 40 quase para assistir. Assusta. Mas e aí? Vale a pena dar uma conferida em Os Assassinos da Rua das Flores? Após a vinheta eu conto, não sai daí. Killers of the Flower Moon, ou Assassinos da Lua das Flores. É inspirado na obra homônima do escritor David Graham, que é baseado, por sua vez, numa história real. O cara ficou muito tempo pesquisando sobre a história dos índios e toda essa coisa sangrenta aí, por conta de ganância. A direção é do Martin Scorsese, que dispensa apresentações. Falar de um filme dele é muito complexo. O cara é cheio de coisas, tem ideias, e os filmes dele geralmente dividem opiniões. Sempre filmes de máfia, gangsters, um ótimo elenco e sabendo contar histórias. Isso é fato. O diretor já foi odiado por muita gente por falar mal da Marvel. Hoje muita gente já concorda, inclusive esse que vos fala. Em plenos 80 anos de idade, atualmente fazendo sucesso no TikTok com vídeos ao lado da filha. E aí ele vem mostrar essa história de violência, investigação, mistério, assassinato, romance, traição, as atrocidades dos americanos com os povos indígenas. Assassinos da Lua das Flores mostra toda a tramóia em volta da extinção de uma tribo, chamada Osage, com a chegada do homem branco querendo grana, querendo comandar os poços de petróleo. E mostra essa cultura deles, a religião, a relação com a morte, a ambientação da época. O filme é longo, mas você fica imerso. Ele não perde ritmo, as cenas são muito boas, muitos diálogos interessantes. E as cenas são muito importantes para contextualizar esse ocorrido. Tem muita história, personagens importantes. O trabalho de produção nos leva a imergir nessa tribo, ver o ponto de vista deles, dessas atrocidades. E aí tem as câmeras com muitos zooms, planos de sequência, aquele passeio que é clássico do Scorsese, o uso natural da luz, o ar de mistério e inquietação e a trilha sonora que é épica, sensacional. E temos essa história de amor que vai sendo conduzida, mas não da maneira que eu imaginei, é de outra forma, que me surpreendeu. Até porque o protagonista faz parte desse complô. E dá uma angústia, porque você vai vendo os personagens sendo consumidos. Tem muitos elementos que deixam você investido na história. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu achei a fotografia sensacional. Deixam você assim encantado, os olhos ficam brilhando. E tem aquelas cenas, do nada a pessoa é executada friamente, que nem num filme de máfia. Esse plano sórdido de se livrar dos índios através de envenenamentos, assassinatos, alguém contrata alguém para acabar com eles. Os homens se casam com as índias e herdam tudo quando elas morrem. Há alguns momentos eu ri involuntariamente das atitudes do personagem do DiCaprio. Agora, quem não conhece a história, eu aconselho a dar uma pesquisadinha antes. Eu fiz isso e rapidamente eu já comprei tudo. O ano é 1920, na região norte-americana de Oklahoma. Misteriosos assassinatos acontecem na tribo dos Osage. Ali, a terra é rica em petróleo. O caso foi investigado pelo FBI, uma agência federal, ainda não era o FBI. Foi criada na época. Os assassinatos eram dados por circunstâncias misteriosas, assolando todos os membros da tribo. Essa investigação do FBI ficou a cargo do J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor do FBI. Durante a investigação é descoberto um esquema do pecuarista William Hale, que convenceu seu sobrinho Ernest a se casar com Molly, que é muito rica, a fim de melhorar as condições de reivindicação das terras. Antes, a ideia do Scorsese era uma investigação sobre os assassinatos dos índios. O Leonardo DiCaprio, que também é produtor, ao lado do Scorsese, que escreve também o roteiro, e do Eric Roth, decidiram mostrar o ponto de vista dos indígenas, encurralados pela ganância do homem branco, que ia tomando conta ali
enquanto a tribo era extinta. Eles adoeciam misteriosamente e você vai acompanhando isso, tem alguma coisa errada. E o personagem do De Niro, ele é muito cínico, ele é terrível. Ao mesmo tempo que é sórdido ver esses assassinatos, aí você vai vendo a cada momento os brancos chegando, mais deles na tela, e faz refletir que a humanidade sempre quer tomar algo do mais fraco. Os índios buscam ajuda e não conseguem, e você vai vendo aquela angústia. Lá pro terceiro ato começa a investigação dos assassinatos, e aí a casa vai caindo pros personagens. Eu não me emocionei, não tem uma cena assim muito carregada de drama, eu fiquei mais chocado com os acontecimentos mesmo. E o final, ele é muito metalinguístico, interessante. Tem uma participação bem legal. O Leonardo DiCaprio tá ótimo, como sempre. Ele faz esse homem que veio da guerra e tenta se estabelecer ali casando com uma índia da tribo dos Osage. E gosta de dinheiro e mulheres. E aí fica aquela coisa, ele gosta mesmo dela? Por que ele tá fazendo isso? Ele tem medo do tio? Tem esse dilema de moralidade, de ser um bom marido e de fazer aquilo pro tio. Alguns momentos eu ri de algumas cenas dele, principalmente durante a investigação. E o Robert De Niro tá um personagem abominável, detestável, e muito bom ver ele com o DiCaprio juntos. Sabe manipular, enganar, tem traquejo, aquele ar de mafioso, de ganancioso, o olhar dele de reprovação quanto às atitudes que o sobrinho faz, que atrasam o plano. E aqui tem ótimos momentos, tem uma cena deles dois numa maçonaria que eu fiquei nervoso e dei risada ao mesmo tempo. Agora, a Lily Gladstone tá muito bem, ela rouba as cenas. Ela não é uma vítima, mas ela tá percebendo que tem alguma coisa errada. Pô, ver a mãe morrer, as irmãs, a tribo. Mas ela ama o Ernest. Tem muita sensibilidade nesse romance deles. Você pensa que vai ser uma história de amor. Será que o Ernest vai se voltar contra o tio e proteger a tribo? Você torce para que eles consigam ficar juntos, outra hora você torce para que se separem. Mas não é uma história de amor, não. É um conflito de interesses por ganância. E o que vai acontecendo te revolta, porque você vê a personagem sucumbindo ao plano deles. O Jesse Plemons aparece lá pro terceiro ato, como investigador do FBI. O seu personagem vem trazer justiça, e aí fica legal vê-lo também tentando descobrir, já sabendo mais ou menos a quem chegar, onde chegar, descobrir quem contratou quem fez aquilo. Tem o Brendan Fraser, o John Lithgow, entre outros. Eu gostei bastante do elenco de apoio. Você vai vendo aquele estilo do Scorsese ao longo do filme. Um personagem que vem, passa uma informação, depois se torna relevante, tem que ir atrás dele. Tem um tom meio cômico em alguns momentos, sim. Em resumo, Assassinos da Rua das Flores é um filme muito bom. Um épico meio faroeste com drama, investigação, romance, essa opressão aos índios. O Scorsese está focando nessa questão de reparação histórica, né, que a gente vê muito aí. Esses períodos falando sobre Amazônia, desmatamentos, tudo por causa de dinheiro, riqueza. Hoje a tribo dos Osage é muito pequenininha no território americano e ainda sofrem opressão. Cenas de violência crua, que é o estilo do Scorsese, o estilo de filmagem, a fotografia, a trilha sonora, as atuações, ótimos diálogos, nesse ambiente hostil, que lembra bastante filmes de máfia, de gangsters. Realmente o cara sabe fazer cinema. Super recomendo, não fique com medo do tempo do filme, eu acredito que você vai se envolver. Comenta aí se você assistiu então Assassinos da Rua das Flores. Gostou, não gostou e por quê? Qual o melhor trabalho do Scorsese para você até agora? Você gosta do Leonardo DiCaprio, do Robert De Niro? E aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo com um fã do diretor ou da Marvel. Vou deixar mais 2 vídeos aqui do lado de outros filmes e é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fui, tchau, tchau.